Gravação iniciada. Conselheiros, boa tarde. Dando início agora na parte da tarde da nossa sessão do dia 5 de agosto. Queria só fazer um complemento que no processo 42 da conselheira Edeli, eu acabei não proclamando o resultado do julgamento da demoção do voto. Então, foi conhecido por unanimidade e negado provimento também por unanimidade. Os conselheiros estão presentes e a gente inicia, então, com o processo de número 45 de relatoria da conselheira Edeli, prosseguir, Brasil Transportadora, e o interessado é a Fazenda, o patrono está presente, portanto, Tainá, peço que o patrono, então, ingresse à sala para que a conselheira possa começar a relatar. Ok, presidente, farei a convocação. Ok. Item 45, doutora Tatiana, por favor, olhar mensagem privada. Item 45, doutora Tatiana, por favor, olhar mensagem privada. Eu vou precisar reiniciar o computador, vai ser rápido, para poder logar na rede, tá? Espera aí que a patrona chegou, André, só um instantinho, eu vou pedir licença, então, doutora Tatiana. Olá, boa tarde. Boa tarde. Doutor André, o senhor vai sair? O senhor vai sair? Ou o senhor vai só reiniciar? O senhor vai ter que sair da sala, então... Não, eu vou reiniciar outro computador. Tá. Tudo bem. Tá, então a doutora Edeli pode fazer pode ler o relatório, por enquanto. Tá e a patrona fazer a sustentação. Tá. Conselheira, então, boa tarde, seja bem-vinda à sessão virtual da Câmara Superior da primeira turma. A conselheira Edeli vai relatar o voto de número 45 da pauta, ok? Conselheira, a senhora está com a palavra. Trata-se de recurso especial interposto pelo Brasil. Vou pedir só para a senhora desligar o microfone, por favor. Doutora Tatiana. Isso. Não é o dela, não, é o do André. André, também desligar o microfone, por favor. Obrigada, André. Trata-se de recurso especial interposto por Prosegur, né? Tive a impressão de que foi anunciado como Fazenda, mas não, né? O recurso é do contribuinte. Pautado certinho, né? Edeli, não, eu anunciei prosseguir. Eu botei como estado fazendo, tá certinho, é isso mesmo, 45. Ok. Em face de decisão proferida no acórdão 12.01001.206, transcrevo a ementa, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário. O litígio decorreu de lançamento de RPJ devido por falta de adição de realização mínima de lucro inflacionário e por falta de declaração em DCTF de débito informado em DIPJ na apuração no ano calendário 99. O autor da julgadora de primeira instância, depois de converter o julgamento em diligência, declarou parcialmente procedente a impugnação para cancelar a exigência referente à realização do lucro inflacionário, sendo que essa exoneração não é sujeita ao reexame necessário. O colegiado ao qual, por sua vez, depois de promovida a nova diligência determinada pela resolução 1202/0006, deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir parcela recolhida antes do lançamento, bem como as parcelas compensadas com créditos que entendeu comprovados, mantendo a parcela de 66.637, cuja compensação não foi confirmada na escrituração do sujeito passivo, bem como a parcela de 56.54563, que foi objeto de decomp transmitido em 26/1/2005, objeto de não homologação ainda em litígio. Os autos foram remetidos para a ciência da PGFN, que restituiu-se a interposição de recurso especial. A contribuinte interpôs recurso especial no qual arguiu divergência, admitida no exame de admissibilidade, em face do paradigma 11.01.001.058.
O litígio se circunscreve a parcela de 56.545,63. Aqui tem a transcrição do recurso especial. Que foi o valor atual de 56.545, né, foi mantido porque a Receita Federal não homologou essa compensação. E o paradigma a ser apresentado, Acórdão 11.01001.058, que reconheceu a necessidade de se considerar um crédito para a formação de saldo negativo de CSL, ainda que a compensação dessa parcela utilizada para a formação de saldo esteja pendente de homologação pela fiscalização. Então, essa discussão que foi posta no recurso especial, né, a admissibilidade de uma impossibilidade, a validação de uma estimativa que ainda está pendente de homologação. Aduz a contribuinte ter reconhecido o erro no cálculo do indébito de RPJ apurado no ano calendário 96, demonstrando que o valor correto do crédito utilizado para a compensação perfazia 66.637, sendo a diferença 56.545,63 extinta posteriormente por decomp de 21 de junho de 2005, objeto de discussão no processo aí indicado. Contudo, o acordo recolhido teria decidido contrariamente ao paradigma indicado no que se refere a essa parcela de 56.545,63, deixando de reconhecer o valor pleiteado, independentemente do desfecho do outro processo administrativo, no qual está sendo analisada a validade no mérito da compensação do mesmo débito, sob pena de cobrança em duplicidade dessa parcela. Só para deixar claro, antes que vocês procedam, iniciem eventuais análises, o paradigma é 12.01.001.058, tá? Não é 11.01. Eu fui de plano, porque a minha turma nunca tinha feito uma decisão dessa. Eu falei, que acordo, o paradigma é esse, né? Aí constatei que o número está errado. Então, a contribuinte demonstra divergência em face desse paradigma, que na verdade é 12.01.001.58, que teria reconhecido a necessidade de se considerar um crédito para a formação de saldo negativo de CSL, ainda que a compensação dessa parcela utilizada para a formação de saldo esteja pendente de homologação pela fiscalização. Então, em síntese, é essa a discussão, né, a argumentação desenvolvida, já conhecida do colegiado. Então, a contribuinte pede que seja reconhecida essa parcela do crédito, que está vinculada a essa compensação que ainda estava em discussão administrativa. A Procuradoria apresentou contrarrazões, pede o não conhecimento do recurso, na medida em que a contribuinte pede o reexame de provas, e está consignado nos autos que as provas necessárias não foram correlacionadas oportunamente, e também indica substancial disseminação entre os casos, dado que nesses autos se trata de exigência de cruzamento de dados da IPJ-DCTF, o paradigma trata de compensação. No mérito, defende que a parcela é objeto de compensação não homologada, sendo que a liquidez e certeza do crédito devem ser demonstradas desde o momento da apresentação do DECOMP, e por isso pede que seja negado o provimento ao recurso especial. O relatório, presidente. Ok, doutora, eu vou marcar seu tempo aqui, ó, tá zerado, tá? Vou iniciar, por favor. Tá joia, presidente. Muito obrigada, senhora presidente, senhora relatora, demais conselheiros. Primeiro quero dizer da satisfação de reencontrá-los aqui, embora de forma virtual, mas é bom saber que estão todos com saúde, todos bem, fico feliz com isso. Sobre o recurso, vou ser bem breve na minha sustentação oral. Nós apresentamos como paradigma um acórdão que realmente analisa os fatos relativamente a uma manifestação de inconformidade. É um acórdão que foi prolatado no bojo de um pedido de compensação. Mas a questão jurídica sob discussão é a mesma, qual seja a necessidade de se aguardar a discussão em um processo de homologação no bojo de um outro processo, em um período já posterior à edição da Lei 10.833/2003, que a partir da qual a compensação passou a ser considerada confissão de dívida. Ou seja, caso nesse processo o crédito não venha a ser reconhecido, nesse processo
de compensação, o crédito não venha a ser reconhecido, lá mesmo é possível efetivar a cobrança desse débito e execução fiscal, se for o caso. E é exatamente o que aconteceu aqui no caso dos autos, conselheiros. De fato, entre a interposição do recurso especial da Prosegur e a indicação do processo para julgamento, o processo com final 2004-25 foi definitivamente examinado, foi acolhida uma parte do crédito e a outra parte do crédito não foi acolhida, e o que remanesceu em discussão nesse processo já foi objeto de pagamento realizado pela Prosegur em novembro de 2019. Nós acostamos aos autos manifestação nesse sentido, trouxemos a documentação comprobatória e também formalizamos a entrega de memorial, juntando essa manifestação e todos esses documentos comprobatórios para os senhores conselheiros. Então, a Prosegur entende que o dissenso quanto à questão jurídica está efetivamente demonstrado, já que o que se discute é a possibilidade de cobrança em duplicidade de um débito por meio de auto de infração, um débito que já está sendo discutido em um procedimento de compensação. Então, sob o ponto de vista da questão jurídica, o paradigma está efetivamente comprovando o dissenso em relação ao recorrido. E, no mérito, tendo em vista que esse débito ou esse crédito, já foi definitivamente julgado no bojo de um outro processo e eventual remanescente já foi, inclusive, objeto de quitação pela Prosegur, a cobrança, neste momento, permanecendo neste processo, evidenciaria, sim, uma cobrança em duplicidade que deve ser afastada pelos conselheiros. É forte nesses argumentos, então, que nós pedimos seja realmente admitido o recurso e dado provimento a esse. Obrigada, conselheiros. Ok, relatora, então pode proferir seu voto. Obrigada. Eu estive para negar conhecimento a esse recurso especial e peço aos senhores que atentem para a argumentação, porque o caso é diferenciado, mas eu acabei decidindo por conhecer. A Procuradoria contesta a admissibilidade do recurso porque demandaria reexame de provas e eu entendo que isso não é necessário porque quando demonstrada a similitude fática, a discussão se dá em torno da interpretação da legislação tributária aplicável ao caso concreto. Mas quanto à dessemelhança apontada pela PGFN, ela não se mostra relevante, porque a discussão a Procuradoria alega que o recorrido trata de exigência de crédito tributário e o paradigma de não homologação de compensação. Entendo que ela não se mostra relevante porque a discussão acerca da repercussão da compensação de estimativas na apuração do IRPJ do período envolve a aplicação da mesma legislação tributária, quer ela seja travada na exigência do tributo ou em sede de lançamento tributário, quer ela se verifique na determinação de saldo negativo utilizado em compensação. Todavia, cabe observar que há outra dessemelhança entre os casos comparados pela contribuinte. Inicialmente, registra que há um equívoco na indicação do paradigma, como eu já disse, aquele é o 12.01001.058. Esclareça-se por oportuno que, embora o acórdão recorrido tenha sido proferido pela mesma turma, se deu em 8 de dezembro de 2015, e assim ele se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial na medida em que o paradigma é anterior à portaria 343 de 2015. A dessemelhança a ser destacada diz respeito ao fato de, no paradigma 12.0100058, ter sido analisada a estimativa que, deduzida na apuração da CSL, resultou em saldo negativo utilizado em decomp, e posteriormente não confirmado, porque a compensação daquela estimativa restara não homologada. Já no presente caso, a não homologação recaiu sobre compensação declarada depois do lançamento. Tá? Essa é a peculiaridade desse caso. O colegiado, a CO, decidiu uma decomp apresentada depois do lançamento para extinção do crédito tributário lançado. Então,
ela foi declarada depois do lançamento, destinada a liquidar parcela do IRPJ devido que a contribuinte originalmente vinculara, como ela própria reconhece, a saldo negativo de 96, atualizado em montante superior ao permitido. Então, uma parte ali do IRPJ que foi lançado estava vinculada a uma compensação irregular e a contribuinte fez uma nova ação, trouxe uma outra compensação que, mediante decomp entregue depois do lançamento, para dizer que aquela compensação justificava o não recolhimento do tributo declarado. Ou seja, a dedução originalmente feita pela contribuinte para deixar de recolher o IRPJ de 99 não admitida no lançamento foi substituída por uma compensação em decomp declarada depois do lançamento em debate. O lançamento é de 21/12/2004, a decomp de 21/6/2005. Contudo, apesar de o voto condutor do acordo recolhido trazer consignado que o valor de 56.545 foi pleiteado como parte de liquidação do auto de infração relativo ao presente processo, como informado na diligência que precedeu o julgamento, ele deu a esta compensação o mesmo tratamento de uma parcela originalmente deduzida na apuração do tributo em litígio. Então, embora a circunstância fática seja diferente, quando o colegiado decide a matéria, ele não considera essa circunstância fática relevante. Ele decide a compensação como se fosse uma compensação anterior ao lançamento. Então, sob essa ótica, apesar da dessemelhança antes apontada, as premissas fáticas da conclusão do acórdão recorrido se alinham às do paradigma. Então, em ambos os casos, entendendo que uma compensação que ainda está sob discussão administrativa pode ou não ser admitida como válida. Então, na medida em que os julgados expressam soluções distintas frente a compensações declaradas já na vigência da alteração da medida provisória 135 no artigo 74 da 9.430, então entendo caracterizado dissídio jurisprudencial. Né? Agora, a questão é que quando passo ao mérito, posso ir ao mérito já, presidente? Pode. Eu acho que aqui o conhecimento ele vai se confundir com a questão de mérito, então eu acho que ajuda a compreender e adotarmos a melhor decisão. A gente vota no final, pode ser. Tá? Até se alguém divergir do conhecimento, com a solução de mérito pode facilitar. Porque no mérito, aquela dessemelhança que foi alegada é o que impõe o improvimento do recurso especial da contribuinte. Demonstrado está que ela desistiu de litigar contra a inadmissibilidade da dedução de 56.54563, originalmente vinculada a saldo negativo de 96, e promoveu a extinção da parcela equivalente lançada mediante a apresentação de decomp. A compensação de débito foi, inclusive, acrescida de multa no percentual de 37,5%, a multa de ofício reduzida, como se vê as folhas, correspondente à multa de ofício com redução de 50%. Nesse sentido, está a orientação da IN 600, que permite essa redução, aplicando analogicamente a Lei 8.218. Significa dizer que, nestes autos, não foi inaugurado o litígio acerca da parcela de 56.54563, e as autoridades julgadoras deveriam, desde a primeira instância, ter declarado a definitividade dessa exigência, remetendo o controle de sua exigibilidade aos autos nos quais foi encartada a decomp de 26/1/2005. Ou seja, como informado em diligência, o processo final 2004-25, destinado à verificação da decomp inicial a qual ela se vincula, que é de 15 de janeiro de 2004. Então, já havia um direito creditório pleiteado desde 15 de janeiro de 2004 e o contribuinte aproveitou uma parcela desse crédito para liquidar o auto de infração. Foi isso que aconteceu. De outro lado, ao pretender o cancelamento dessa parcela nestes autos, a contribuinte poderia ser beneficiada com a total impossibilidade de cobrança do crédito tributário. Não é uma questão de duplicidade. Se essa decomp, se esse débito for cancelado, você extingue o próprio auto de infração. Então, é uma situação absurda. A contribuinte poderia ser beneficiada com a impossibilidade de cobrança do crédito nos dois processos, na medida que eventual provimento de seu recurso nesse processo resultaria no cancelamento da exigência e, por consequência, na perda de objeto da decomp de 26 de janeiro de 2005. Em suma, os fatos assim expostos impõem que seja declarada nestes autos a definitividade da exigência da parcela de 56.54563
do IRPJ de 99, por inexistência de impugnação, devendo a autoridade local submeter a cobrança desse débito a controle no processo administrativo 2004-25. Indiretamente, eu atendo aquilo que o contribuinte quer. Ele quer que a cobrança se dê naquele processo, certo? E, de fato, é o que tem que acontecer, mas não é mediante provimento do recurso especial, porque um provimento do recurso especial significaria que o débito não pode ser exigido nestes autos, né? Então, o litígio está tudo mal conformado, tá? Então, nesse contexto todo, eu achei que a melhor solução era conhecer, porque o acórdão recorrido adota uma premissa que adota como parâmetro de decisão um fundamento que realmente diverge do paradigma, mas a solução desse litígio é atender aquilo que a contribuinte quer, mas me parece que é negar provimento ao recurso especial. Então, o voto, ele internamente parece contraditório, mas eu acho que a conturbação processual que aconteceu, né, por esses erros de interpretação que vieram até aqui, eles impõem essa solução, mas estou aberta à discussão aí de se outras propostas mais claras se apresentarem para a solução desse litígio. Por enquanto, eu conheço e nego o provimento. Ok, conselheira, eu vou passar a palavra para a doutora Lívia, depois o doutor Caio, depois o doutor André, tá? Pode falar, conselheira Lívia. Concordo, doutora Adeli, com o entendimento, só eu fico com receio só no final, porque nos memoriais a contribuinte vem dizer que eu olhei esse processo administrativo 2004-25 está arquivado, e nos memoriais ela coloca os comprovantes de pagamento, enfim, tá pago lá. Então, só algum encaminhamento no sentido de que isso não poderia ser cobrado lá, ou pelo menos que a gente tomou ciência desses documentos aqui, e não está dizendo que, apesar deles, vai haver cobrança lá, entendeu? Eu só tenho medo de alguém interpretar esse acórdão como cobre naquele processo essa dívida. Posso responder? Doutor Caio, doutor André, só aguarda a conselheira responder, eu passo a palavra para os senhores, tá? Por favor, conselheira, responde. Compreendo e posso fazer esse adendo aqui no último parágrafo, né, atentando-se para a folha para a comunicação de que aquela compensação já foi liquidada no outro processo. Faço a memorial não está no e-processo. Não, tá, sim, mas eu faço o acréscimo, a Lívia congelou. Lívia, tá aí? Tá aí. Agora sim, agora sim. Tá. O memorial só não está no processo, tá, Adeli? Então, não sei como referir as folhas, mas... Mas eu posso juntá-lo, porque o que está incomodando é devendo a autoridade local submeter a cobrança desse débito ao processo administrativo que pode induzir a cobrança, né? Eu faço o acréscimo aqui no final. Ok, conselheiro Caio, depois conselheiro André. Pode falar, conselheiro Caio. Obrigado, presidente. Não, eu quero dar um passo atrás, antes de entrar, e, de novo, com todas as homenagens de praxe a serem prestadas à doutora Adeli, eu pessoalmente entendo, mas com bastante segurança, que as discrepâncias, elas são tantas e tão profundas, tantas duas, mas tão profundas, que, como eu digo, com segurança eu não conheceria esse recurso. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem esse voto trazido como paradigma, é um voto do Dr. Luiz Fabiano, enquanto ele estava na turma baixa, que antes do parecer COSIT número 2 de 2018, ele encampou a tese do contribuinte, que tinha como referência um parecer da Procuradoria, da questão de que realmente a estimativa não homologada ou sob júdice formava saldo negativo a compensar, ok? Então, na minha visão, até pelo fato da matéria de ter sido posteriormente abarcada na solução da COSIT ser só as questões de compensação, então você já viu um abarcamento institucional já fazendo essa divisão, e nesse caso você tem uma relação de um processo de compensação com uma exigência de lançamento de ofício, essa, na minha opinião, é a maior premissa de disparidade fática. E aí, em segundo lugar, e aí, no meu ver, data vênia em relação à relatora, o que joga uma pá de cal
é o fato, o anacronismo temporal do momento dessa compensação, também em relação à exigência, que eu acho que ainda que a decisão não tenha levado em conta, né, eu acho que o silêncio, ele não necessariamente ele é garantidor de que isso não teve nenhuma relevância no decision, ok? Se tivesse escrito que a consciência do fato estivesse registrado e depois falado, isto é irrelevante para minha decisão, tudo bem. Mas também não é esse caso. Então, eu acredito que essas duas disparidades, com todo respeito mais uma vez, deixam muito claro, então já adiantando, natural, né, debates, que eu me inclino ao não conhecimento, antes mesmo de adentrar qualquer parte do mérito. Doutor, vou passar a palavra para o doutor André, depois o doutor Tozelli quer falar. Pode falar, doutor André. Boa tarde para todos. A situação aqui é bastante particular, né? E aqui a doutora Edeli, na apreciação feita aqui, ela foi muito feliz em, primeiro, registrar qual que é a origem do débito. Acho que a primeira questão que a gente deve refletir é isso. De onde vem esse débito? Qual que é a origem do débito? Qual que é a origem do débito? A origem do débito é um lançamento de ofício dos presentes autos. Se eu estiver enganado, a relatora fica à vontade para me corrigir, mas foi o que eu entendi. Nós temos um débito cuja origem é exatamente o lançamento de ofício dos presentes autos. Ou seja, aí a preocupação da relatora consignar do voto no mérito, que se eu afastar a exigência aqui dos presentes autos, eu estarei fulminando a origem do débito, eu estarei afastando o débito em si, tá? Aí, então, essa é uma primeira reflexão. Segunda reflexão, então aí eu tenho uma origem do débito, eu tenho um débito, e aí o que acontece? A pessoa jurídica, o contribuinte, ele recebe uma intimação, uma vez tendo sido concretizado o lançamento de ofício, nós temos o débito, e a pessoa jurídica, ela recebe a intimação da Receita Federal, né, e essa intimação concede a oportunidade de estar quitando, adimplindo esse débito, inclusive com uma redução da multa, né, dentro de um prazo ali. Aí, pelo que entendi, no caso concreto, o que fez a contribuinte? Essa parcela de 56 mil, tá, ela, em vez de ela, vamos dizer, extinguir esse débito por meio de um pagamento, ela o fez por meio de uma compensação. Tanto que a própria relatora ali, ela até relata que foi incluído, inclusive, a multa de ofício pela metade, né, dentro do prazo, 37,5%, tá? Então, quer dizer, esse débito, né, lançado, ele está sendo extinto não por meio de pagamento, tá? Essa parte do débito, vamos dizer assim, está extinta não por meio de pagamento, mas por meio dessa compensação. Essa compensação que, já sendo posterior a 2003, ela tem um efeito de confissão de dívida. Então, eu até entendo também a preocupação da parte, porque nós temos dois lados. A pessoa jurídica também, a contribuinte, ela tem uma preocupação de não ser não ser alvo de uma cobrança em duplicidade também, né? Tá? Então, eu já estou... Mas, por outro lado, a particularidade do caso aqui é tamanha, né? Porque agora, por outro lado, eu não posso aqui estar fulminando com a origem do débito, entendeu? Não tem como. Realmente, eu acho que a preocupação da relatora ela é mais do que procedente. Tá? Inclusive, até no próprio, li rapidamente, mas na própria decisão recorrida, ele tem no item F ali das conclusões, ele fala, manter o valor autuado de 56, ele tem a preocupação, a delegacia deverá levar em consideração o que aqui restar decidido quando depreciação e execução, tá? Ele até consigna, ele registra isso, a decisão recorrida, essa preocupação, tá? Porque realmente aqui me parece que estaríamos diante de um problema, de uma situação a ser resolvida em sede realmente de execução, quer dizer,
Eu tenho os presentes altos, não é isso? Eu tenho o lançamento aqui constituído, e ali na execução eu vou aí resgatar o outro processo, no qual houve uma compensação legítima, em que foi extinto uma parte do débito dos presentes altos, tá? Então, seria essa. Eu compreendo a doutora Edeli em estar querendo trazer o mérito para a discussão, porque até para a gente poder deixar essa orientação mais clara. No recorrido, não me parece que a orientação esteja suficientemente clara. Há uma preocupação, percebo no recorrido uma preocupação com esse aspecto, ele fala da execução, mas fica em aberto. E aí a vantagem, talvez, assim, um aspecto a ser considerado também para poder encaminhar para o mérito era o colegiado aqui deixar essa orientação mais clara, de que, olha, a origem do débito está nos presentes altos, a gente não tem como afastar, tá? Mas na execução leve em consideração que uma parte desse débito já foi adimplida, já está extinta em uma decomp com efeito de confissão de dívida, tá? Então seria isso. Realmente, a princípio, eu veria uma dificuldade até para fins de admissibilidade, mas até consigo superar, né, em face do que foi exposto pela relatora, tá? E é isso. Então, assim, apesar de haver uma dificuldade para a admissibilidade, mas entendo que ele possa ser conhecido, no mérito, me parece que aí há uma oportunidade de se esclarecer para a unidade de execução o que deve ser feito, né, e não ocasionar nenhum prejuízo para nenhuma das partes, tá? Ok, conselheiro Toselli, por favor. Na verdade, eu ia nessa mesma linha do Dr. Caio e do Dr. André, porque a questão aqui, né, na minha terceira reunião de julgamento, eu estou definindo o critério de juízo de admissibilidade, porque falar divergência, primeira divergência jurisprudencial, similitude fática, e o principal será que aquele colegiado do paradigma reformaria o recorrido? E aqui, para mim, os fatos, eles são totalmente diferentes, de forma que eu não consigo criar uma convicção segura de que sim. Pelo contrário, eu fico em aberto isso, porque uma coisa é você usar a estimativa para formar um indébito e utilizar esse indébito para liquidar. Aqui, na verdade, você não está usando uma estimativa para liquidar a formação do indébito. Na verdade, o crédito já estava constituído e você pretendeu, por meio de uma decomp, liquidar a parte de um lançamento de ofício. Então, eu não consigo, ainda que o racional possa misturar um pouco, eu não consigo ter a convicção que aquele colegiado do paradigma reformaria aqui, porque a situação fática é totalmente diferente. Concordo que criou-se um problema de execução, mas, no frigir dos ovos, esse problema foi criado pelo próprio contribuinte, né? Então, agora a fase de execução é delicada, mas em recurso especial, eu não consigo ver aqui que esse paradigma possa nos levar a admitir. Eu acho que para já nesse ponto, na linha do que foi comentado aí, presidente. Ok, conselheiro André, depois conselheira Edeli. Por favor, conselheiro André. Eu compreendo aí realmente a dificuldade em relação à admissibilidade, né? Não sei se a gente poderia construir alguma orientação, mesmo não conhecendo do recurso, consignar alguma orientação para fim de execução. Tá? Assim, eu acho que seria uma oportunidade, talvez a gente poderia refletir sobre isso. A gente não conhece, mas coloca uma orientação no voto dizendo que sobre essa particularidade. Olha, o caso aqui guarda a particularidade e tal, então a unidade de execução esteja atenta para que, né, não obstante o não conhecimento do recurso, então vai subsistir esse débito desse lançamento, mas esse débito, ele já tem uma parte dele aqui adimplido, extinto por meio da compensação ali com efeito de confissão de dívida em outros autos, né? Então, acho que a gente poderia, talvez, fazer esse registro, então, mesmo que o recurso não seja conhecido. Ok, vou passar a palavra para a relatora e depois a gente começa a votação, tá? Pode falar, relatora.
Eu vou alterar o meu voto para não conhecimento, as ponderações me convencem dessa necessidade. Na análise que fiz aqui, a partir do voto do recorrido, vou acrescentar as ponderações do conselheiro Caio quanto a não fazer inferências a partir do silêncio e as referências do conselheiro André acerca do item F, para concluir que o acórdão recorrido, ele decidiu que ele deve ter decidido sabendo que estava analisando uma decomp pós-lançamento. E nessas condições, aí, na linha do conselheiro Toselli ponderou, não há como dizer que o paradigma reformaria o recorrido, porque não analisou circunstâncias semelhantes. Mas, quando eu fizer essa análise de mérito que eu trago para cá, que na verdade é uma análise fática, eu levo ela quando circunstancio aqui a diferença entre os processos e acrescento essa referência dos memoriais que a conselheira Lívia trouxe, acerca de já estar lá sob liquidação, e coloco aqui a minha visão de que, na verdade, o recorrido decidiu sobre matéria que não era litigiosa, mas decidiu e fez externou essas conclusões, que vou interpretar mais claramente no sentido de que deve ser observado, que a cobrança está vinculada ao outro processo administrativo, que foi isso que o recorrido quis dizer, né? Então, explicitando esse teor decisório do recorrido, me parece ficar bem mais clara a dessemelhança em relação ao paradigma, e aí eu conduzo para o não conhecimento, esclarecendo que o recorrido determinou a vinculação da cobrança desse débito ao que ocorrido no processo de compensação, alertando que consta dos autos notícia de que o débito já teria, inclusive, sido liquidado naquele outro processo. Né? Então, voto pelo não conhecimento. Ok, conselheira. Conselheiro André, como vota? Acompanho a relatora. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu vou divergir, então, para conhecer, porque eu concordava com a versão anterior do voto. E eu acho que eu afiro valor do silêncio, sim. Acho que se o acórdão, até tanto que naquele meu outro voto da sessão de manhã, eu fui olhar o que o contribuinte tinha dito na impugnação, o que foi a decisão, exatamente para saber se o silêncio ali significava que para ele foi relevante alguma circunstância. Então, eu acho que o silêncio significa sim. Então, por isso eu conheço do recurso aqui. Acho que o acórdão, ele trata de uma circunstância, trata o fato como um aspecto jurídico que o paradigma reformaria. Então, ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora, não conhecer. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu vou com a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, conforme debate. Eu também acompanho a relatora, então foi por maioria... pois não, conselheira, pode falar. Lívia. É só a preocupação, acho que vai ser colocado, né, acho que foi acatado pela doutora Edeli, a questão de resolver o problema só, de não criar mais um problema para o contribuinte, de colocar que isso foi pago, para não dar... Acho que isso, de algum jeito, vai ser colocado, né, doutor? E não vai ser, sim, vou colocar, porque eu vou transferir, eu não vou eliminar nada do voto, só vou reorganizar e levar para o não conhecimento, inclusive com o acréscimo das memoriais, como você sugeriu, e a inferência não vai ser apenas a partir do silêncio, vai ser também com base no item F destacado pelo doutor André. Ok, então foi negado o conhecimento por maioria, vencida a conselheira Lívia, ok? Doutora, foi um prazer recebê-la, espero vê-la em novas oportunidades, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, uma boa tarde e um bom trabalho, conselheira. Boa tarde. Tainá, vamos passar para o item 46, que é da doutora Edeli também. Pode chamar o patrono. Tá certo, vou chamar agora. Doutor Bruno,
Item 45, seu processo será julgado agora. Por favor, olhar a mensagem privada. Doutor Bruno, o senhor precisa abrir a câmera e o microfone. Boa tarde. É na parte de baixo da tela, bem no meio. Tainá? Oi, doutora. Eu acho que ele não está me escutando. Ele está aqui, estou vendo as iniciais, Aham. está sem câmera, está sem microfone. Ele saiu da outra sala, doutora. Ele entrou aqui, só que ele não está, acho que está com dificuldade de ligar a câmera e o microfone. Doutor Bruno, não sei se o senhor me escuta, mas na parte de baixo da tela, bem no meio, tem dois botões que rodeiam o botão vermelho. Um é o microfone, o outro é a câmera. Se o senhor clicar no primeiro e no segundo, o senhor vai conseguir abrir o microfone e a câmera. Então, eu sei que o senhor está me ouvindo, mas o senhor precisa ligar a câmera e o microfone. Talvez seja alguma configuração precedente, seja melhor ele sair e entrar de novo. Então, senhor, mas aí a Tainá? Sim. Eu acho que ele vai precisar sair da sala e entrar, porque alguma configuração que ele não está conseguindo, ele está nos ouvindo, mas eu não sei se a gente pode relatar o processo sem ele sustentar, não tem como. Ele falou câmera de áudio abertos. Não tá, ele precisa sustentar, né? Não vai ter como ele ficar com o microfone desligado. Fala para você vai desligar, para cancelar. Doutora, eu vou interromper a gravação para resolver esse probleminha, tá? Tudo bem, ok.